nossa saudação fraterna a todos os internautas. Estamos de volta para falar mais um pouco sobre essa grande festa da cristandade. E perguntamos, quem fixou a data para a comemoração da Páscoa sob a ótica cristã? Foi a Igreja Católica no Concílio de Nicéia, no ano de 324. E como a data é baseada na Lua, ela nunca acontece antes de 22 de março e nem depois de 25 de abril, porque é baseada no equinócio. A Páscoa é, juntamente com o Natal, a maior comemoração da cristandade, porque são as duas festas que marcam o nascimento e a morte, o desencarne de Jesus. E uma das perguntas que recebemos de nossos ouvintes diz o seguinte: sabendo que a doutrina espírita está toda fundamentada no ensinamento de Jesus, como os espíritas veem a personalidade de Jesus o Cristo? Respondendo, para os cristãos que seguem os ensinamentos filosóficos e teológicos da doutrina espírita, o personagem conhecido através da história como Jesus o Cristo foi, segundo informações das altas esferas espirituais, o ser mais perfeito que já encarnou no planeta Terra. Seguindo com nossas perguntas, cabe indagar: o que a cristandade sabe sobre Jesus? Tudo o que a cristandade sabe acerca do nascimento, vida e obra de Jesus é o que está contido nos evangelhos conhecidos como Novo Testamento. Como surgiram os evangelhos? O que fala a história sobre o personagem Jesus? Atentem, amigos ouvintes, para a seguinte explicação. Essa explicação foi dada pelo médium Edgar Armond, grande pesquisador na vida e obra de Jesus. Ele informa que os evangelhos surgiram da seguinte forma: o Papa Damaso I, que exerceu o seu pontificado entre os anos de 366 e 384, incumbiu para codificar o cristianismo disperso um padre muito culto, de nome Jerônimo. Naquela época, aquele padre conseguiu reunir 44 narrativas falando da vida de Jesus. Ele então escolheu 4. João e Mateus haviam sido apóstolos de Jesus e com ele conviveram. Marcos não foi apóstolo, porém colheu informações, inclusive com Maria, mãe de Jesus. E Lucas foi muito ligado a Paulo de Tarso, cujas cartas e instruções foram inseridas nos evangelhos. Na verdade, amigos ouvintes, a explicação é bem longa e não cabe neste espaço. Porém, através desse trabalho foi codificado o cristianismo válido até hoje. Mais tarde foram encontrados outros evangelhos, como o Evangelho de Tomé, encontrado no Egito, onde o apóstolo desencarnou, e foi publicado um livro denominado O Quinto Evangelho. Eu possuo esse livro e nele Tomé narra, em linguagem muito prolixa, ensinamentos passados por Jesus que não constam dos evangelhos anteriores. Uma outra indagação: existe algum registro histórico sobre Jesus? Muito pouco a história registrou acerca de Jesus. Na época, Roma dominava o mundo, inclusive a Palestina. E o povo judeu não era visto com bons olhos pelo povo romano pela própria religião que praticavam, porque eles acreditavam num único Deus, ao passo que os romanos tinham um Deus para cada atividade. Os registros históricos, de maneira geral, eram e são muito escassos, até por deficiência de material para a escrita. Porém, em alguns raros fragmentos foram encontrados de forma muito pontual referências a um personagem. E foi o historiador judaico Flávio Joséfo, que viveu entre os anos de 37 e o ano 100 depois de Cristo,
E consta do seu livro que, por ocasião da sublevação do povo judeu, da revolta do povo judeu contra Pilatos, é que apareceu Jesus, homem sábio, se é que falando dele podemos usar esse termo homem, continua Flávio Josefo. E diz ainda, pois ele fez coisas maravilhosas, e para os que aceitam a verdade com prazer, foi um mestre. Atraiu a si muitos judeus e também muitos gregos. Bem, amigos ouvintes, nós vamos falar um pouco sobre o que dizem os mentores espirituais das altas esferas sobre Jesus e sua missão na Terra. Primeiro, que Jesus veio efetivamente como Messias, que significa Salvador, trazendo com a sua vinda uma nova energia para o planeta Terra. E, acima de tudo, oferecer à humanidade diretrizes espirituais mais perfeitas e definitivas, redimir os homens e encaminhá-los para o seu reino divino de luz e de amor. E foi cumprida em todos os sentidos, não importando ao divino Cordeiro os sofrimentos físicos, sentidos ou morais que ele suportou, indicando os caminhos luminosos do amor e da paz universais. Deixou ao mundo um legado eterno, que é a lei, não somente para a terra pequenina e atrasada, mas para todo o cosmos. Veio apontar o caminho que descobre e mostra a verdade e leva o ser humano para a verdadeira vida. Mas há um detalhe muito importante a ser considerado por todos nós. Quando ele ensinou que seu reino não era deste mundo, ele o fez em palavras. Porém, com sua ressurreição, veio provar que há um outro reino, além deste nosso na terra, que pode ser medido pelos 5 sentidos. O verdadeiro reino, ele provou então, pela primeira vez, que a vida continua. Ao ressurgir e se apresentar aos apóstolos e seres que lhe eram mais próximos, materializou o seu corpo físico, porque a sua condição e qualidade mediúnica lhe conferiam esse poder. Então, amigos ouvintes, o verdadeiro sentido da Páscoa não está na morte do corpo físico de Jesus, porque esse corpo é falível, deteriora, mas o verdadeiro sentido está na ressurreição, mostrando para a humanidade que a vida continua, não apenas para ele, mas para toda a coletividade humana e cósmica. Jesus foi o verdadeiro médium da falange crística, cuja falange é constituída de seres da mais alta hierarquia, coordenando a vida planetária e interplanetária. Então concluímos pedindo que pensem em tudo isso com muito carinho, desejando a todos uma feliz e santa Páscoa, enquanto enviamos nossa fraternal saudação.